Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre perda ou perca de entes queridos através da morte física e também um pouco sobre envolver algumas psicografias. Espero que vocês gostem, faço com muito carinho a todos vocês. Eu sei que o momento da morte que vai acontecer com todos nós, mas sempre é um momento muito doloroso e difícil, e dependendo da espiritualização da pessoa que fica, o sofrimento é maior ainda. Mas o Espiritismo nos conforta, dizendo-nos que a vida continua após a morte. O Espírito prevalece. A vida continua. Eu, como médium, eu costumo, por causa da minha mediunidade, eu às vezes recebo algumas psicografias também. Eu vejo, eu falo com eles, e eu sinto eles, é a minha mediunidade, não é verdade? Então eu tenho, para mim, eu tenho uma prova concreta da sobrevivência do Espírito. Meus familiares, pessoas conhecidas, pessoas relacionadas a vocês, e a gente sabe que é verídico por causa de alguns detalhes, né? Detalhes que somente nós conhecemos. Então a psicografia é, de momento, assim, é muito procurado. São milhões e milhões de solicitações de pessoas esperando por uma psicografia. São vários médiums realmente preparados para isso, porque temos que tomar cuidado com a psicografia. Existem muitos enganadores, ok? Psicografia é algo muito sério. E não é quando a gente quer, é quando a espiritualidade diz que pode ser. Quem manda em tudo é Jesus Cristo. Mas ela conforta muita gente, nos traz essa esperança para a gente continuar a nossa vida, para nós que ficamos aqui na Terra. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, eu vou pedir a vocês que dêem um joinha no vídeo. Faz um comentário se vocês quiserem comentar. Pode fazer algum pedido de prece, de vibração, ou para vocês aqui na Terra, ou para quem já desencarnou. Pode dar o nome direitinho. Bate no sininho aí do YouTube para receber notificações de novos vídeos. Espero que vocês gostem. E é o nosso trabalho. O objetivo, como eu sempre digo, é o objetivo para levar conforto, paz, esperança, esclarecimento e muito estudo, porque o nosso canal do YouTube é muito estudo evangélico também. Vamos lá então dar sequência? Fiquem até o fim. As psicografias, mesmo não sendo para vocês, mesmo não sendo para mim, mas elas trazem muitos ensinamentos, elas nos trazem também conforto e esperança. Então é importante que a gente ouça psicografias que são para outras pessoas, é verdade, porque elas vão também nos confortar. Enquanto não chega a sua, enquanto você não consegue a sua, porque é uma coisa muito séria. Vamos lá, então, na sequência ao vídeo. Muito obrigado por estar aqui comigo, tanto no Face, no Zap, como aqui pelo YouTube. Grande abraço a todos. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui eu mais uma vez com mais um videozinho ao vivo aqui para o nosso Facebook, né, no Diálogos Espíritas, e também no nosso canal lá do YouTube, né? E mais uma vez eu quero dizer que eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui, tá bom? É uma satisfação muito grande tê-los conosco. E hoje eu queria falar alguma coisa. Vocês desculpem que eu vou olhar um pouquinho assim, ó, a cabeça, é que eu passei tudo pro meu computador aqui, para que eu não fique simplesmente falando coisas que não dê a impressão, né, que eu estou falando só coisas do meu conhecimento, não. Então eu quero também, eu fiz algumas anotações aqui, e eu vou pegá-las e vou passar a vocês. O assunto de hoje, que tem sido muito procurado lá no canal do YouTube e também no grupo Diálogos Espíritas, né, do Face, é uma coisa que é muito atual, né, que acontece, né,
que é a perca de entes queridos. Eu já gravei uns 2 vídeos sobre isso, mas como é algo que acontece na vida de todo mundo, né? De todo mundo, né? Perder um ente querido através da morte, né? O que é o seu desencarne. E então existem muitas dúvidas, as pessoas fazem muitas perguntas, cada um tem a sua crença. Uns acreditam que morreu, acabou, né? Outros acreditam que vai para o céu, que vai para o inferno, que vai para o purgatório. Então é um assunto muito delicado, né? Porque você vai mexer com concepções diferentes. Mas como eu vou falar sobre o que o Espiritismo nos ensina, né? Os Espíritos nos ensinam, né? E que nos consola muito, né? Que é dizer que depois da vida tem a morte, ou depois da morte tem a vida. Eu errei, desculpa. Então morremos, mas permanecemos vivos. Morremos fisicamente, mas o nosso espírito prevalece. E o próprio Cristo provou isso, né? Jesus mesmo provou. Mas o assunto, uma pergunta que me fizeram, que eu achei interessante falar, eu anotei aqui, como ficamos quando os nossos entes amados se vão e como os afetamos mesmo que indiretamente. O que significa essa pergunta que foi feita? Que eu fiz do meu jeito ali também. A pessoa está perguntando, como é que a gente fica quando nós perdemos um ente querido? Morreu meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, né? Aí são 2 perguntas numa só. Essa é nesse ponto que eu quero chegar, né? Porque sobre a primeira parte da pergunta já falamos muito sobre isso, né? Agora essa segunda parte, como afetamos, né? Como nós afetamos aqueles nossos entes queridos que desencarnaram. Porque o nosso ente querido desencarnou, a concepção que se tem é que nunca mais vai vê-lo. Que nunca mais vai vê-lo. E automaticamente, então, eternamente nunca mais nós vamos ver nossos entes queridos. Mas se eles sobrevivem, será que nós afetamos eles lá? Onde eles estão? Essa é a pergunta. Porque eu acho que as pessoas devem se preocupar um pouco mais, não só com elas aqui que morreu um ente querido, a pessoa fica sofrendo, se entrega aí, é como se não tivesse mais sentido a vida, né, para ela, porque morreu essa ou aquela pessoa. Não é desse jeito. E aquela pessoa que se foi temporariamente, né, continua vivendo, né? Será que ela também não está sofrendo com esse acontecimento do desencarne, né? Eu acho que deve estar sim, porque quando o espírito desencarna, ela permanece com a sua individualidade. É o que os espíritos nos ensinam. Nós permanecemos com a nossa individualidade, com os nossos sentimentos, com os nossos amores, com os nossos prazeres. Nós continuamos sendo nós mesmos, apenas sem o corpo físico. E aí no plano espiritual, com um corpo espiritual. Ela usa muito o perispírito, né? É um corpo fluídico. Será que elas também não sofrem? A gente tinha que se preocupar muito com eles. A gente só se preocupa com nós que fica aqui, ó. A gente não se preocupa com quem se foi. Ai, meu filho morreu. Acabou a minha vida para mim, não tem mais sentido. E para ele, pro seu filho que está lá em cima, lá, para sua esposa, que está lá no plano espiritual, lá, que continua sentindo, né? Que pode estar triste. Dependendo da tua evolução espiritual, ela pode estar sofrendo ao ver essa separação também que aconteceu. Então a gente tem que se preocupar com eles, viu?
que estão lá na espiritualidade. Tem um aqui, diz aqui, ó, na maioria das vezes sentimos um vazio em nossas vidas, que a cada dia nos faz lembrar que alguém deixou de estar conosco. Então nós sofremos pouco, sofremos muito, sofremos bastante, aí depende de cada um de nós. Mas em nosso egocentrismo, pensamos que nós sentimos saudades. Esquecemos que não existe morte e que, do outro lado da vida, aqueles que são alvo de nossa saudade também se sentem com intensidade. Que é o que eu acabei de falar. Então, as mesmas saudades que nós sentimos deles, eles sentem de nós. Esse vácuo que fica, né, essa separação que nós sentimos, também existe com eles, né? Esquecemos que se eles estão vivos, também estarão sentindo a mesma ausência. Olha só, isso aqui são palavras que eu peguei de que está no Livro dos Espíritos, viu? E então diz aqui, ó, esquecemos que se eles estão vivos, também estarão sentindo a mesma ausência, a mesma saudade, a mesma dor, por terem tido a necessidade de se ausentar de uma vida que, em muitos casos, nem queriam perder. Quer dizer, então eles continuam como nós, vivos lá e nós vivos aqui. Os nossos sentimentos que temos aqui, nossos pesares, a nossa tristeza, né, a nossa saudade, eles têm do mesmo jeito, porque eles continuam vivos, eles só não têm o corpo, mudaram de fase, né, de plano de vida. Então o nosso ente querido continua sendo a mesma coisa. Então, se você está sofrendo porque o teu ente querido desencarnou, né, se preocupe um pouco com ele também, porque ele também pode estar sofrendo por essa razão. E com o passar do tempo, ele vai estar observando você aqui. Você não vai observar ele lá, porque você não vai ter esse dom de vê-lo, apenas de senti-lo com o passar do tempo, né? Mas o espírito, ele vai, depois de um certo tempo, né, de já estar preparado, ele vai poder ver você. Ele vai ver você nessa lamúria, nesse desespero. Ele vai se entristecer. Porque na realidade, o espírito, após o seu desencarne, dependendo da tua evolução espiritual, pode levar um certo tempo para que ele se recoloque, né, novamente naquela posição de espírito desencarnado, na espiritualidade. Tá? E ele vai, com certeza, observar tudo o que está acontecendo aqui com você. Né? Ele vai sofrer se ver você triste. Se você estiver triste, chorando, aí você pega e olha para um objeto que era dele, você olha para uma roupa, né? Você fica triste, você chora. Ele vai, a mesma coisa ele vai sentir que você o que você está sentindo. Então não faça isso. Procure lembrar do seu ente querido com uma lembrança positiva, otimista, uma saudade carregada de amor, mas um amor cheio de esperança. Passa a esperança para você e para o seu ente querido que está lá. Porque senão você vai fazer ele sofrer também. Que tem gente aí que se apega ao seu familiar que desencarnou e prende ele aqui na Terra. Prende com seus pensamentos, com a sua revolta, com o seu ódio. Porque tem pessoas que têm ódio quando perde uma pessoa amada, né? Cria dentro dele um ódio. E isso é uma pessoa que não é espiritualizada, não acredita naquilo que Jesus ensinou. E tudo isso automaticamente
incomoda o próprio espírito pelo qual nós estamos sofrendo. Então, aqui tem mais uma coisa que ele diz aqui, ó. Vamos pensar. Se estamos o tempo todo em constante ligação energética com quem amamos, imagine se estivermos desencarnados, fixados em alguém encarnado, que está, portanto, sentindo de tristeza, que está, portanto, com sentimentos de tristeza, de saudade, de arrependimento e de culpa que foram construídos de nossa ausência no desencarne. Imagine que pudéssemos sentir tudo isso com muita intensidade. Se não é fácil lidar somente com as nossas dores, imagine nos depararmos com a dor que provocamos em alguém que amamos. Pois é o que acontece. Quando estamos no plano extrafísico, as emanações energéticas exacerbadas de nossos entes encarnados chegam a nós, né, são os desencarnados, com intensidade e são quase audíveis, que é o que eu acabei de falar. Então tudo que nós sentimos aqui, né, eles sentem lá de uma maneira muito mais nítida, quase audíveis, né, do que nós aqui na Terra. Que, como eu disse, nós não vemos, nós não temos aquela sensibilidade de o sentirmos, mas eles têm. Então eu acho que eles sofrem mais. Por isso, se amamos a quem se foi, temos que tomar cuidado com os sentimentos que nós alimentamos. Porque sentir é uma coisa, alimentar esse sentimento é outro bem diferente. Para todo espírito que desencarna e que se encontra em um equilíbrio razoável, segundo a sua própria evolução, existe uma proteção natural que o isolará dos sentimentos normais de saudade dos entes que ficaram, dando-lhe a oportunidade de uma adaptação à sua nova vida. Quer dizer, quando é um espírito bem equilibrado, espiritualmente já mais evoluído, ele vai receber uma proteção para que todos os sentimentos dos encarnados não o aflijam, não cheguem até ele, né? Então ele vai ter condições de continuar o caminho dele lá na espiritualidade, avançando, progredindo, né? Com o tempo aí vai poder ajudar quem ficou aqui na Terra. Bem, resumindo o que eu já falei, um pouco que eu li, na perca de um ente querido, nós temos que ter dentro de nós a concepção de que ele permanece vivo, né? O nosso ente querido permanece vivo. Tudo que ele fez aqui não é esquecido. Tudo que ele conquistou permanece com ele. E ele lá na sua individualidade, seja teu pai, tua mãe, teu filho, seja teu neto, teu amigo, ele continua lá com a sua individualidade, com os mesmos sentimentos. Se ele vê você triste, ele vai ficar triste. Se ele vê você chorando, ele vai chorar. Se ele estiver revoltado, ele vai ficar preocupado e vai atrapalhá-lo. Porque o espírito, na espiritualidade, o espírito desencarnado, ele tem que evoluir, ele tem que estar bem para prosseguir o caminho dele. Quando é um espírito, um ente querido nosso, que era uma pessoa muito dura, muito fria, muito má, sabe? As condições dela lá vai ser mais ruim ainda. Então nós temos que ajudá-lo a melhorar-se, né? Então, morreu mesmo, essa coisa ruim aí. Não. Agora é o momento de você ajudá-lo, porque lá ele vai ter mais condições de enxergar os seus erros e seus defeitos, né? Então, não fique muito preso às coisas do seu ente querido, tá? Desfaça com respeito, desfaça em muitas coisas que não têm mais utilidade. Cada objeto
dentro da nossa casa contém uma energia. Aquela energia daquela pessoa que usava aquele objeto, aquela roupa, aquele móvel onde a pessoa tocava, tem energia dela. E cada vez que você se prende a esse objeto, aquela roupa, né, aquele chinelo, aquele cachimbo, aquele óculos, tem gente que até com a dentadura de quem desencarnou guarda a dentadura. Não pode. Não pode. Você vai estar atraindo essa pessoa, você vai estar prendendo ela, está impedindo ela de evoluir, de ser feliz, porque um dia você vai chegar lá também. Você, eu, vamos desencarnar. E automaticamente nós não vamos querer passar por isso. Você não vai querer que alguém fique aqui toda hora aí lembrando de você com coisinhas materiais, né, que já poderiam ter sido destruídas, porque tudo que é material se destrói, se decompõe, e não fica lá em cima daquilo se lastimando. Você não vai querer isso, vai? Quando você morrer, que alguém fique toda hora te chamando aqui, ô Maria, olha, esse chinelinho, ô Maria, olha aqui, você usava aqui essa correntinha, esse óculos que você usava. Não pode, gente, não pode. Deixa o espírito em paz, sossegado. Lembra dele com amor, com carinho, mas construtivo. Construtivo. Ele fez a missão dele aqui na Terra. Ele ou ela cumpriu a tua missão aqui na Terra. E deixou você vai fazer a tua. Até o momento em que você vai para lá também. Você vai lá para a espiritualidade. E lá na espiritualidade a coisa é muito boa, dependendo de você, das suas atitudes, do seu grau de evolução espiritual, né? Se você é uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, não importa a tua religião, uma pessoa boa, uma pessoa cristã, vamos usar esse termo, sabe? Que gostava de fazer a caridade, ajudar os outros, sabe? Lá você vai estar num lugar bacana, você vai ser bem recebido, você vai se sentir muito bem amparado, né? Então a gente tem que lutar para poder alcançar isso. Olha, aquelas pessoas que são más, né, que são assassinas, que fazem esses montes de coisas erradas, que só dão prazer para as coisas do mundo, né, preferem ir no baile do que em algum tipo de religião, né? Eu vou no baile, que eu vou religião nenhuma. Eu não vou lá na igreja do crente, lá não, vou fazer o que? Perder meu tempo, não vou lá no católico, vou perder meu tempo, eu vou no centro espírita, vou perder meu tempo. São essas pessoas, né, que depois vai se arrepender, porque tudo que ela tem prazer hoje, amanhã, não valeu nada, porque é temporário, e as coisas do espírito são eternas, né? Então, gente, vamos procurar cultivar dentro de nós um conhecimento, aceitar. O seu ente querido desencarnou, ele está lá te olhando, te amando, te querendo bem, querendo ver você bem, feliz, né? Tá bom? Eu estou recebendo uma mensagem aqui da dona Célia, da gatinha dela, depois nós vamos comentar sobre isso. Então, o nosso ente querido continua lá, pronto, e nós continuamos aqui. Vamos nos lembrar deles com amor, tá bom? E é isso que eu tinha que falar hoje, falei um pouquinho do que eu anotei aqui. Vamos confiar, Jesus Cristo provou para nós que depois da vida tem morte, a gente continua vivo, tá? Na casa de meu pai tem muitas moradas, Jesus dizia. É para lá que nós vamos, para essas moradas, né? Então vamos procurar fazer o bem, né? Ser benevolentes, ser caridosos, não ficar arrumando briga à toa. Porque quando nós chegarmos lá, como chegou nossos entes queridos lá, a gente tem que estar num lugarzinho bom, pelo menos, né? Não vamos estar em lugar ruim, não vamos estar no umbral. Porque quem vai para o umbral são pessoas más, pessoas ruins, egoístas, sovinas, né? Então vamos procurar ir para um lugar melhor, tá bom, gente? Olha, lembra do teu ente querido, mas lembra com
com amor, com esperança, passa para ele a tua saudade. Mas aquela saudade dizendo assim, eu continuo te amando e eu desejo que você esteja bem. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí por vocês estarem me ouvindo. E procurei passar algumas ideias aí sobre os nossos entes queridos desencarnados. Agradeço a presença de todos, peço a Deus que abençoe todos vocês. Peço mais uma vez que vocês participem lá do YouTube, tá? Para ajudar o canal a aumentar sem fins lucrativos, tá bom? Aqui no nosso grupo também, Diálogos Espíritas, é a mesma coisa. Vamos divulgar o Evangelho, vamos divulgar o Espiritismo, vamos levar ideias novas, vamos sair lá de 2000 anos atrás e vamos ficar aqui em 2021. Nós temos muitas literaturas que nos dão uma outra ótica de tudo que se passou há 2000 anos atrás ou há 5000 anos atrás. Tá bom? Fiquem em paz, tá? E uma boa noite para vocês, porque eu estou gravando agora à noite. Que vocês tenham uma noite abençoada, né? Orem para o seu anjo da guarda, para o seu mentor espiritual. Ele está ali do seu lado, te ouvindo. Aprenda a procurá-lo. Fale com Jesus. Desabafa com Jesus. Não precisa nenhuma oração decorada não, gente. É aquela oração que sai daqui de dentro, né? Fala assim, fala com Jesus como se fosse o teu amigo, com todo o respeito que você deve a ele. Fale com o teu anjo da guarda. Às vezes o teu anjo da guarda sente falta de você não conversar com ele. Conversa com ele, para você ganhar um pouco de paz, força e esperança. Até mais, gente. Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado. Olá, meus amigos, tudo bom? Conforme prometido, eu estou aqui para gravar mais um vídeo onde vou ler mais algumas mensagens, né, psicografadas que nós recebemos hoje na nossa casa espírita. Eu tenho, se não me engano, 7 mensagens, né? Nós recebemos também muitas mensagens dos nossos mentores da casa, mas não vou poder lê-las hoje. E vamos às mensagens que nós recebemos, que são de espíritos sofredores, né? Que vem ali à procura de ajuda, de esclarecimento. A espiritualidade traz eles para que eles se manifestem, né? Através de um contato físico, que para isso para eles é muito importante, aquele contato físico, né? Por intermédio de um médium, ou pela psicofonia ou pela psicografia. E aqui no nosso caso aqui eu vou passar as que vieram pela psicografia, tá bom? E vamos lá, depois a gente conversa mais. Bom, eu vou à primeira mensagem, como eu sempre digo, me desculpem se eu der uma erradinha, não consegui ler, porque são muitas letras diferentes, né? Cada espírito escreve de um jeito, às vezes não dá para entender as palavras. Bom, vamos à primeira aqui. Eu vou pôr a mensagem aqui mais para baixo. E vamos lá. Meu nome é Joaquim. Meu nome é Joaquim. Fui muito conhecido entre muitos de vocês. Agora me encontro do outro lado da vida, com saudades de todos os filhos. Aí dá o nome de filhos aqui, viu, gente? Wilson, Luiz, Quinzinho e os demais. Abençoe a todos. Assinado Joaquim. Tá bom? Então o Joaquim mandou essa mensagem aí para os filhos. Vamos repetir: Wilson, Luiz, Quinzinho e os demais. Assinado por Joaquim. Beleza? Vamos mais uma mensagem. Meu nome é Ivonete Sobral. Preste atenção nos nomes. Ivonete Sobral.
peço que ajude, porque essa palavra aqui eu não consegui entender, lá na casa espírita a gente não conseguiu entender. Mas deve ser mais ou menos isso. Peço que ajude-me, porque vala-me. Vala-me Deus. É a que mais cabe aqui. Vala-me Deus. Estou perdida, sem direção. Por favor, orem por mim. Misericórdia. Essa é Ivonete Sobral. Está pedindo misericórdia de Deus aí. Nós vamos lá mais uma. Sou Clarice. Sou Clarice, peço perdão para a minha família por causa de tudo que fiz. Clarice é o nome dela. Tenho a certeza que todos estão me odiando. Que todos estão me odiando. Fui fraca, não tive coragem de seguir a vida. A vida é bela para quem sabe viver e não me preocupei com meus filhos pequenos. Caí no mundo das drogas, agora arrependi. Queria uma chance, outra, para ver meus pequenos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Tá vindo várias mensagens de espíritos que desencarnam por causa das drogas, né? Aí quando chegam lá se arrependem, né? Vê que a vida não acabou ali, né? Não acabou na morte, ela continua, né? Aí quer ver o filho, quer ver o pai, quer ver a mãe. Só que no caso da Clarice, né? Fica um pouco difícil, né, disso acontecer. Vamos a mais uma. Meu nome é Lorena. Lorena. Já faz alguns anos que ando sofrendo. Quero encontrar a paz. Fui errada. Fiz muitas pessoas sofrerem por causa do meu orgulho. Quanta bobeira aí no mundo terrestre. Se todos soubessem o que aconteceu, o que acontece, ninguém teria orgulho de nada. Ninguém teria orgulho de nada. Aqui, o que vale é o seu coração. Tudo está ali. Tudo está ali. Não faz nada de bom. Tem o preço. Peço que Deus me perdoe. Essa foi a Lorena. O arrependimento vem, né? Vamos a mais uma mensagem. Quero pedir, por favor, sofro tanto por causa da minha família. Não tenho paz. Eu sinto necessidade. Eu sinto saudade. Sempre fui apegado à minha mãe. Deve ser também meu pai. Agora me sinto só, sem amparo. Sei que eu não teria chance nenhuma de sobreviver. Foi muito forte aquele acidente. Só eu perdi a vida. Só quero encontrar minha família. Só quero encontrar minha família ou minha avó, que já desencarnou faz tempo. Sou Guilherme, e eu acho que é Amaral. Guilherme Amaral. Todos chamam ele de Gui. Tá aí uma referência boa, né? E vamos à última. Essa mensagem aqui, costuma vir mensagem desse tipo aqui. O arrependimento do espírito é muito grande depois, né? Sou um carrasco. Sou um carrasco. Tipo de homem que já matou, torturou várias pessoas.
Agora, muitas pessoas, agora aqui eu faço. Agora aqui eu faço. Estou no mundo das trevas. Tudo aqui é horrível. Tive que pagar por tudo que fiz. Cada tortura, cada chicotada. Sinto que estou acabado, sem força. Todos os dias peço perdão a Jesus, que Ele tenha misericórdia e me tira desse sofrimento. Sou Coronel Afonso de Lemos. Essa foi a outra mensagem. Gente, é o seguinte, eu quero explicar uma coisa para que vocês entendam. Já me perguntaram, essas mensagens que nós recebemos na nossa casa espírita e em tantas outras casas espíritas, né? Vocês vão me indagar. Mas se vocês falam que demora tanto tempo, né? Para um espírito poder dar uma comunicação, né? Pela psicografia, né? Então por que eu não recebo do meu pai, da minha mãe, né? Então, é o seguinte, esses espíritos que mandam essas mensagens, eles não estão recentemente desencarnados. A maioria não estão. Já estão há algum tempo. Que nem ontem eu li, ou anteontem, uma mensagem do tal do Jorjão do caminhão, lembra? Que foi no outro vídeo que eu gravei, sabe? O caminhão dele caiu numa ribanceira tal, e ninguém acha o caminhão dele. Num acidente não aconteceu ontem, nem anteontem, nem essa semana. É que chegou um momento em que a espiritualidade achou conveniente e necessário para que algum espírito, companheiro dele, amigo dele, simpático a ele, né, ou esses aqui, se aproximem e mandem o recado. É um contato físico muito importante para o espírito que está em sofrimento, para um espírito que está desorientado, tá? Aquele espírito que está perdido, que não consegue se localizar. Aquele contato físico é muito importante para ele. É coisa de energia, né? Então a espiritualidade permite que isso aconteça. Há sim casos. Inclusive a semana passada aconteceu lá na casa espírita. Lá uma moça, ela foi pela primeira vez lá na casa espírita, sentou lá na assistência e pela psicografia veio uma mensagem lá. E era do avô dela. A primeira vez que ela foi ali. Era do avô dela. E aquela moça chorou enquanto a gente lia a mensagem. A gente não sabia de quem era. Lemos a mensagem com alguns detalhes muito importantes que o Espírito deu. A menina, a moça, ela começou a chorar. A mensagem era para ela. Então não dá para explicar exatamente como funciona as regras da espiritualidade, porque é algo muito profundo, que foge da nossa capacidade de inteligência, da nossa capacidade de entendimento. Nós sabemos, com certeza, que para um espírito se comunicar pela mediunidade de alguém, é necessário todo um preparo, é necessário um merecimento, né? Tanto do espírito como de quem vai receber a mensagem. Nós temos que ler muito o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Ali a gente tem informações muito importantes sobre isso. Você espera a mensagem do teu pai, da tua mãe, que já desencarnou aí 10, 15 anos e não vem. Por quê? Somente Deus pode dar essa resposta, né? Porque nós temos ideia do... que eu não recebi mensagem psicografada do meu pai até hoje. Olha, faz anos que ele faleceu, né, que ele desencarnou. Mas eu não estou preocupado, por mim você não precisa, porque eu converso com ele, né? Aqui à noite, aqui na minha cama, né? Eu converso com ele, né? Então, não estou preocupado em receber uma mensagem dele. Mas, existem assim, algumas regras, né, na espiritualidade, que às vezes não é conveniente ou não é necessário, tanto para o espírito como para o familiar aqui. Porque Deus não vai olhar o seu desespero. Todo mundo se desespera quando perde um ente querido. Imagina se Deus fosse abrir a portinha e falar: pessoal, é o seguinte, todo mundo pode mandar mensagem. Não é assim.
né? Eu não recebo uma mensagem, você não recebe uma mensagem de quem você quer, por alguma razão. Talvez até que você nem precise dessa mensagem. Você pensa que precisa, mas Deus sabe que você já está espiritualizado, que com mensagem ou sem uma mensagem psicografada, você vai seguir a tua vida de maneira natural. Tá? Você vai lutar pela tua vida, pela tua felicidade. Viu? E tem os espíritos, esses espíritos de criminosos, né? Esses bandidos, esses espíritos desonestos, corruptos, esses espíritos maus, né? Essas pessoas, né? Que desencarnam, para eles vai ser mais difícil ainda. Eu acho que na balança de Deus tudo é pesado, né? Então, se você ainda não recebeu uma mensagem do teu pai, da tua mãe, do teu parente, calma, calma. Tudo está no tempo de Deus e muitas vezes, veja bem, para me encerrar o vídeo, muitas vezes o teu ente querido está do teu lado e você não percebe ele, tá? Por isso que eu sempre digo, ore ao teu ente querido que desencarnou, mas ore de uma maneira tranquila, tá? Sem revolta, sem pessimismo. Mostre ao teu ente querido que você está bem, tá? Você está conformado e que você quer seguir a tua vida, porque ele fez a vida dele aqui, ele cumpriu o que tinha que cumprir. Agora é a tua vez de fazer isso. Se você se entrega ao desânimo, ao desespero, à revolta, automaticamente você está provocando uma carga de energia muito pesada, muito ruim para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho que já desencarnou. Aí você não vai estar ajudando ele e nem ajudando a você mesmo. Confia, porque Deus faz as coisas tudo certinho, tá? De repente, amanhã chega uma mensagem do teu filho, do teu pai e da tua mãe. Este tempo é o tempo de Deus, que prevalece acima de tudo e de todos, assim como é a vontade dele. Tenha fé, aguarde, siga a tua vida, tá bom? Jesus disse, Jesus provou e mostrou. Depois da vida, depois da morte, existe vida. A vida não se encerra debaixo de um monte de terra ou dentro de uma caixa de concreto. Ali só fica o corpo físico, o espírito segue seu caminho, porque o espírito é eterno. E tudo que Deus faz é perfeito, tá bom, gente? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu havia prometido que eu ia gravar um vídeo para ler mais algumas mensagens, né, psicografadas, recebidas lá da nossa casa espírita. A primeira mensagem que eu vou ler aqui, eu vou ler porque ela está assinada, né? As mensagens que não são assinadas, que não tem alguma detalhes de como identificar, a gente guarda as mensagens lá. Eu vou ler essa mensagem aqui. E desculpa aí se eu me embaralhar aqui para ler, porque as letras geralmente são um pouco difíceis de entender às vezes, né? Bom, vamos lá. Essa é uma mensagem bonita, viu? E esse espírito é uma mulher, ela diz o seguinte: sou eu, filha amada, estou ao seu lado, sentindo seu cheiro, como você é doce e meiga. Separamos, mas não definitivamente. Só peço que tenha mais juízo e responsabilidade. E viva de acordo com a realidade, não de ilusões. Que sempre vou pedir a Deus por você. Sua mãe, Maria da Graça Oliveira. Então, se alguém do grupo aí tem a mãe desencarnada que se chama Maria da Graça ou das Graças Oliveira, nós temos uma relação grande aqui, né? Que vocês pediram mensagens, né, de seus entes queridos, né?
Então tá aí, gente. Maria das Graças Oliveira mandou uma mensagem para a filha dela. Mensagem bonita, né? Uma outra que nós temos, que é uma letrinha também difícil, a da Maria das Graças, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá bom? Ó. Tá aqui, ó. Tá? Agora vamos ler a outra. Meu Senhor, me ajude, estou lascado. É assim que ele escreveu aqui. Meu Senhor, me ajude, estou lascado. Fui pedir socorro, o povo me ignora. Eu fico que nem tonto para me ajudarem e nada. Meu caminhão tá ali, caiu na ribanceira, ninguém vê. E ele assina como Jorjão do Caminhão. Se alguém conhecer ou conheceu algum caminhoneiro, Jorjão do Caminhão, tá? Pelo jeito ele sofreu um acidente, o caminhão caiu numa ribanceira, ele, como ele está desencarnado, né? Ele pede socorro, pede ajuda, mas ninguém o enxerga, ninguém o vê, né? E então ele fica desesperado, mas ele já foi encaminhado, né? Orientado, já foi socorrido já pela espiritualidade, tá? E uma outra mensagem que eu tenho aqui é de um dos nossos mentores da casa, viu? É do Lázaro dos Reis, tá? É um dos mentores lá da nossa casa. Eu peguei essa mensagem que eu achei ela bacana e eu vou ler para vocês também. Nesse dia, na quarta-feira, a casa estava com bastante gente na assistência, né? Muita gente procurando ajuda lá. Vamos lá. Estamos em um grande número, cada qual com o seu problema, mas Deus, com sua infinita misericórdia, irá atendê-los a todos. Como já foi dito, de acordo com o merecimento que também tiverem. Não, me desculpe. Já foi dito de acordo com o merecimento de cada um, né? Peço-lhes que também tenham mais confiança no que vocês necessitam ser atendidos, pois não se pede com a boca, e sim com o coração. Deus os abençoe. Lázaro dos Reis. Aqui ele está dizendo, ele sempre passa alguma instrução para nós, né? Primeiro ele disse que todos que estavam ali estavam sendo atendidos, né? Embora estivéssemos em grande número, mas todos, cada um, estavam sendo observados, né? Ouvidos pelos espíritos de luz. E ele dá aqui uma lição, que quando a gente for pedir alguma coisa, alguma ajuda para Deus, esse pedido tem que sair do coração, gente. O que ele quer dizer com isso? Não é para sair só da boca. Ele quer dizer que nós devemos de pedir fazendo que saia do nosso coração, com humildade e com fé, né? Não é simplesmente falar. Eu preciso disso. Pronto, falou, esqueceu, já vai fazer outras coisas. A gente tem que ter humildade, né? Para poder fazer um pedido a Deus também, né? Tem muita fé. Sem fé nada funciona, tá bom? Bom, gente, era isso aí as mensagens que eu tinha que ler para vocês. Continuem no nosso grupo mandando nomes de pessoas portadoras do câncer. Nós temos uma reunião para isso. São muitos nomes que nós já temos relacionado. E essa aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? É tudo bem digitalizado, né? Então mande o nome do seu ente querido com câncer, mande algum endereço dele, sem detalhes. Eu sempre falo isso, não ponham detalhes no endereço, como nome de rua e número, tá? Apenas a cidade, o estado, né? O bairro, só isso, tá?
confie, nós estamos alcançando bons resultados. Isso não é uma promessa de cura, mas uma promessa, né? Um desejo de ajudá-los a serem atendidos pelos Espíritos que trabalham em nome de Jesus. A cura pode não vir, mas pode vir uma atenuação, né, do sofrimento. Pode-se ser amenizado, né, a intensidade, né, das dores e dos sofrimentos que essa doença, que é o câncer, provoca nas pessoas, né? Então não estamos prometendo cura não, viu? E vai muito da tua fé, né? Da fé da pessoa, do merecimento da pessoa, da necessidade da pessoa, que tudo isso são coisas observadas pelas leis de Deus. O nosso papel é ajudá-los nas orações e nos pedidos.